Já em Jó 41, a gente já começa a ver como é esse ser chamado Leviatã. O termo Leviatã, né, é conhecido no hebraico como serpente, ou um monstro, principalmente ligado ao oceano, ou dragão, tá? Vem da palavra Liviá, onde está ligado a uma tradução. É interessante isso, tá? Isso é bem interessante. Que alguns podem colocar como coroa de flores, ou uma guirlanda. Uma guirlanda, ela é um arco, tá? Como uma aliança. E era no entendimento antigo justamente aquilo que o pessoal conhece como um símbolo de tempo, onde a serpente que morde a cauda é como uma guirlanda. Então, esse ser, ele está ligado dentro do entendimento antigo, ele era um ser que envolvia o mundo como de uma forma assim, como uma espécie de aliança circular, tá? Por isso que o nome está ligado justamente a isso, tá? E é bem interessante, né? Você fala assim, o que tem a ver Leviatã, né, com algo que se enrosca, que se enrola, né? E os antigos eles entendiam que esse ser, ele envolvia quase o mundo inteiro porque o tamanho dele é gigantesco. Os anjos são gigantescos. Então, para um monte de anjos gigantescos, pessoal, um exército de anjos, ter medo de uma criatura que Deus criou, que não é um bichinho comum, que eu diria assim, que a gente tem o Godzilla, né, aquele filme, que o Godzilla é uma alusão ao Leviatã, ou a figura até de Satanás e tal. Mas o Godzilla é um ursinho de pelúcia perto do que é o Leviatã em si, como ser, em relação à humanidade, tá? Em relação aos anjos e ao mundo celestial. Ele é um guardião, tá? A gente pode chamá-lo de anjo, mas ele é um ser que, na verdade, ele é um ser vivente, guardião, principalmente das regiões abissais, tá? Então, se você, por exemplo, pensa assim, os anjos, eles podem querer fazer um mutirão ali, escapar, né? Eles vão ter que se ver com o Leviatã. Então, vou ler aqui Jó 41. Poderás tirar o anzol com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicará súplicas para contigo, ou brandamente falará? Ou seja, é um animal, um ser que você vai negociar com ele? Fará ele aliança contigo, ou tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou prenderás para as tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Isso aqui é interessante que um dia haverá um banquete do Leviatã. Tá? Isso é interessante. A escritura, ela promete, depois eu vou ler passagens bem interessantes, talvez alguns não conheçam, onde a carne do Leviatã será servida para nós na glória. Você fala carne do Leviatã? Sim, é como uma espécie de banquete especial para aqueles que vão adentrar a glória. E aí diz, encherás a sua pele de ganchos, ou seja, a matéria desse Leviatã, tá? Ela vai ser servida para as pessoas. Mas, por enquanto, Deus ele pergunta, vocês têm capacidade de fazer um banquete com esse ser? É impossível, tá? Agora, isso só no fim dos tempos. Encherás a sua pele de ganchos ou sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo. Ninguém há de tão atrevido que a despertá-lo se atreva. A quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? E é interessante que Deus aí coloca como se fosse o Leviatã fazendo um desafio a essas pessoas. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Ou seja, Deus ele constituiu esse ser de um tipo de poder que até os anjos possuem temor dele. E aí diz, não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura, a forma que ele é e o temor que ele causa. Aí diz, quem descobrirá a face da sua roupa, da sua veste? Quem entrará na sua couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como um selo apertado. Uma outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Umas outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz e os seus olhos são como pálpebras da alva. Ele tem olhos brilhantes e a gente vê que ele, o quê? Sai fogo dele. Tanto que diz no verso 19, da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Isso aqui não é poesia. Isso aqui é um ser que ele tem um poder estupendo. Onde você percebe que ele tem capacidade de voo, de nado,
vive nas regiões debaixo da terra e ao mesmo tempo do mar. Ele tem todos os elementos nele ali e, né, causa completamente temor. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo, que é uma pedra de moinho, tá? Aquilo que você usa para moer naqueles moinhos antigos. Levantando-se ele, tremem os valentes. Isso aqui é um termo interessante, que acho que é Elim, é um termo que eu tinha até separado, eu achei interessante, que está ligado a deuses, tá? Tremem os deuses, os Néflins, os anjos, é um termo ligado a seres espirituais, tá? Ou seja, eles têm tremor em relação ao Leviatã. E se um anjo, por exemplo, dá conta de 120 e poucos mil homens, por exemplo, imaginem um ser desse que todos eles tremem em relação a esse ser. Imagine o poder desse ser. Tá? É interessante, né? Então a gente vê como que Deus ele criou seres e criou coisas, poderes e tal. Por isso que se esses seres se multiplicassem, o mundo nem existiria. Então Deus, por isso que ele pegou e impediu que eles se multiplicassem. Por quê? Pela questão do pecado. Então, como eles estão inseridos nessa criação, então Deus teve que falar assim, não, então eu vou ter que tirar um deles. Então ele tira o animal macho. Tá? Então só ficou a fêmea. Tá? Segundo o livro de Enoque, o Leviatã, que existe até hoje, é uma fêmea. Tá? E aí diz o seguinte, a seta o não fará fugir e as pedras das fundas se lhe tornam em restolho, em pedregulho. As pedras atiradas são para ele como arestas, como palha. Tá? Ele ri-se do brandir da lança, ele dá risada quando alguém tenta jogar lança nele, né? Debaixo de si tem conchas pontiagudas. Você vê que ele é um ser muito ligado a uma figura de réptil, aquilo que nós conhecemos mais ou menos como dragões. Tá? Os dragões seriam como, vou falar brincando, aqueles dragões que a gente vê em filmes são como lagartixas para o Leviatã. Mas dá pra gente ter uma noção. Imagina um dragão daquele do tamanho praticamente do mundo, quase. Do mundo inteiro. Se fosse do mundo inteiro, Samuel? Sim, um animal gigantesco. Porque as regiões celestiais elas são muito extensas. Então, esse animal ele tem praticamente como você consegue perceber que ele tem um tamanho descomunal e ele está ligado. Eu já vou aqui comentar algo com vocês. Vocês vão falar assim: ô louco, Samuel, tá ligado a isso? Não é outra coisa? Ele é um animal que, assim como ele tem um poder muito, ele está ali, ele consegue acessar o mundo espiritual e o mundo físico, que da nossa dimensão. Ele possui então toda uma questão magnética e um movimento. Como se ele estivesse hoje adormecido. Isso é importante vocês compreenderem. E o movimento dele está ligado àquilo que nós hoje temos entendido como dores de parto, o terremoto. Tá? Isso está ligado ao livro de Apocalipse, a certos tipos de movimentações de terra. E em dada trombeta, em dado selo, quando houver aquele grande, grande terremoto, é quando esse ser ele vai se dar a conhecer. Tá? E as pessoas vão, né, aquilo que colocam em filmes para nós, há muito tempo, eles já mostram coisas que eles conhecem o mundo espiritual, e esse ser, ele estará aberto, tá? Ele vai vir à tona, e as pessoas verão esse ser, só que ele morrerá, tá? Porque Deus ele também preparou um tipo de ser que vai combatê-lo, que está na região da Terra. Um Behemoth, chamado Behemoth, assim no livro de Enoque, onde ele é um ser que vai combater a esse Leviatã fêmea, onde eles vão ter um tipo de combate interessante, por isso que o pessoal tem colocado muito esses filmes de hoje em dia, o Kong versus Godzilla, etc., onde aquilo é uma briga de criança ali, né, mas é só uma alusão do mundo espiritual apocalíptico, onde essas criaturas e seres grandiosos, eles aludem a seres viventes que Deus ele criou como guardiões, né, do mundo. E ele reside numa região chamada Dudaim, né? É um tipo de deserto, com certeza, na região ali do Mediterrâneo. Tá bom? E também o norte do Saara e etc. Deve ser uma criatura também enorme, gigantesca, que simplesmente está guardada nesse interior da Terra. Então esses seres eles vão ser despertos para o fim do mundo. E a gente, se vocês quiserem ter um vislumbre disso, assistam aqueles filmes do Godzilla e tal, vocês vão ter um vislumbre pequeno sobre essa questão. E aí é dito que, olha só que Deus ele diz, após si deixa uma vereda luminosa,
parece o abismo tornado em brancuras de cãs. Ou seja, quando ele está dentro da água, ele tem esse brilho, ele tem sonoluminescência. Né? Isso tem muitas criaturas que possuem isso, e até hoje tem animais que têm capacidade de questão de ácido e fogo, né? Como o besouro bombardeiro, né? Tal. Você percebe que eles possuem isso, só que esse animal ele possui isso nele, né? Tanto porque ele é uma criatura especial, é um ser especial, ele não é um animal comum do mundo físico que a gente tem, mas ele acessa também o mundo espiritual e os anjos possuem temor dele. Tá? E aí Deus está dizendo aqui, olha que interessante, na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto e é rei sobre todos os filhos da soberba. Ou seja, ele é um ser que Deus deu um poder a esse ser vivente, como guardião, como um mascote ali, como um cão de guarda, né? Como um dragão de guarda, em outras palavras, que ele... Por que filhos da soberba? Esses filhos da soberba, tanto os seres orgulhosos como os filhos do maligno, onde esses seres não tem como dar conta. Simplesmente assim. Agora, existe alguém que deu conta disso? Que pode domá-lo? Esse é Jesus. Né? Isso é muito, muito profundo. Então, em Salmo 74, vou fazer a leitura aqui rapidamente, é onde tem uma das menções sobre o Leviatã. Tá? Eu vou fazer a leitura, e é interessante que quando você faz sempre as leituras onde está a figura do Leviatã sendo mencionada, é sempre dia de juízo. Sempre mostrando coisas celestiais, onde existe o dia do juízo e ligado a coisas do abismo. Prestem bem atenção nisso que eu estou dizendo, tá?